punto d'impatto tra due mondi sconosciuti si chiama relazione. Cambiano la storia dell'uomo, ma esistono quelle in grado di cambiare la storia del mondo. Un cuore pompa sangue incessantemente, ma è la diramazione delle vene a portarlo in tutto il corpo. Se Gesù stesso ha desiderato una relazione con l'uomo, come possiamo pensare di poter vivere da soli? Fili che si intersecano e creano legami solidi, costruiscono ponti in grado di unire universi paralleli, espandendosi e crescendo senza limiti. Incontri, connessioni, link, rapporti, una rete di strade che ci fanno arrivare dall'altra parte. Il simbolo perfetto della relazione verticale tra Dio e l'uomo e orizzontale tra uno e l'altro. La croce ha cambiato la nostra storia. È tempo di unirci per cambiare la storia del mondo. Link, l'anno delle relazioni che cambieranno la storia. Oggi il nostro ospite è Theo Hayashi, il metà brasiliano, metà giapponese, e fondatore del movimento Dunamis. Ha avuto una storia lunga anche con Gioventù in Missione, poi è stato insomma anche nella North Carolina, da quello che ho letto, e, è un ragazzo spettacolare che Dio sta usando, uno delle persone che organizzano anche il Descend Brasil, che è un movimento per spingere le persone ad andare a evangelizzare, che ci sarà tra l'altro online con tipo 40 predicatori, 20 o 30 worship teams, sabato tutto il giorno. Se tu vai in Descend Brasil, ci sarà ovviamente in inglese e in portoghese, potrai tutta la giornata avere un full immersion di Dio. Amen? Sei pronto per un full immersion di Dio? Anch'io sono pronta per un full immersion di Dio. Ok, vediamo se Theo Hayashi è già online. Oggi noi stiamo parlando del ministero evangelistico e non c'è, credo, nessuno meglio in questo momento per parlare di questo. Adesso vediamo se già lo troviamo online. Quindi vi voglio dire di non perdere domani tutto il giorno doni motivazionali. È molto importante perché siamo nella settimana dello Spirito Santo. I doni motivazionali sono quei doni che ti spingono vengono quasi naturalmente, appartengono anche a qualcosa che lavorerà molto nel tuo carattere, nel tuo modo di fare, e quindi sarà un modo di identificarsi. In accordo con i doni motivazionali tu sai anche un po' che ministero hai, che tipo di servizio fai, quindi è super importante. Sta già entrando. Ok. Ehi, tudo bom, Alô, querido? tudo bem? Muito prazer, porque a gente está se conhecendo agora pessoalmente. Pois é, prazer te conhecer aqui. Uma honra ter você com a gente hoje, Que viu? isso, a honra é minha. Que isso. Você ia estar aqui agora com o Congresso de Evangelização, mas não deu, porque aqui está ainda uma bagunça. Mas em nome de Ainda? Jesus, ainda tá. Os casos não Uau, diminuíram um pouco, mas não diminuiu tanto como todo mundo pensava. Então a gente, sim, né, tá dentro de casa por mais uns dias. Vai ok. fazer, nós vamos ficar 2 meses dentro de casa. Aleluia. Nossa, uau, Então, estamos trabalhando aqui. Essa semana é a Semana do Espírito Santo. Ontem nós fizemos amém, dons o dia inteiro. Amanhã, dom motivacional. E Deus está amém. derramando coisas maravilhosas. Então, eu vou te Que legal. introduzir agora para o pessoal. Eu já falei um pouquinho de Sim, você. Hoje a gente vai falar. A gente está falando dos 5 ministérios. E você hoje vai entrar na evangelização, no Ministério Evangelístico. Vai falar para a gente qual é a tua visão, tal. Deixa eu traduzir aqui. Allora, ragazzi, con voi, lui qua sotto è Theo Hayashi ed è il fondatore del movimento Dunamis. Vi ho parlato un pochino mentre lui entrava di chi era, gli ho detto che oggi parlerà lui di evangelizzazione e io tradurrò quindi con voi Theo. ok. Então, eu falo português e vai sendo traduzido para o italiano.
Isso, português, inglês, como você preferir. Tá bom, muito bom. Bom, eu, né, em Efésios, né, os dons para a igreja, né? A gente está falando aqui sobre o dom do evangelista, que para mim, eu sou apaixonado pelo dom do evangelista. Allora, noi qua in Efesini parliamo di tutti i ministeri, no? E uno dei doni ministeriali è l'evangelista. Io sono innamorato di questa figura. E toda pessoa que tem uma paixão por avivamento, eu não sei se as pessoas percebem, mas acaba sendo muitos avivamentos iniciados através do evangelista. Ele é, Non é a so, fagulha inicial. non so quante persone sono innamorate del risveglio, ma la maggior parte dei risvegli proprio incominciano con un evangelista. È come se fosse quella scintilla iniziale. Sim. E acaba que o evangelista, às vezes, que nem nós falamos sobre pessoas como Charles Finney, as pessoas talvez inicialmente não pensam, ele é um evangelista. Você pensa, ele é um homem de Deus. Mas se você for ver, ele era um evangelista e Per, es- começou um movimento. per esempio, se tu guardi nei risvegli Charles Finney, tu dici, vabbè, era un uomo di Dio, però se tu guarderai bene, le sue caratteristiche erano di un evangelista e lui ha incominciato un movimento. A minha família, hoje eu sou pastor de uma igreja que não é denominacional, mas a minha família, ela veio de um background de metodismo. Allora, oggi io sono pastore di una chiesa libera, ma la mia famiglia di origine viene dai metodisti. Então, o meu avô veio como missionário para o Brasil, veio do Japão para evangelizar os imigrantes japoneses, que, como vocês sabem, tem muitos imigrantes japoneses no Brasil. Allora, praticamente mio nonno, che era metodista, è venuto dal Giappone per evangelizzare i giapponesi che vivevano in Brasile. Non so quanti lo sanno, ma in Brasile c'è una grande colonia giapponese, la seconda più grande al mondo dopo il Giappone. Yes. E, na verdade, assim, só na cidade de São Paulo, descendentes de japoneses somos em 300 mil. Então, é gigante. Wow, solo nello stato di San Paolo, nella città di San Paolo, siamo 300.000 discendenti di giapponesi, quindi come molto grande la nostra comunità. Então, o meu avô veio para evangelizar. Então, eu falo que eu tive isso no meu sangue. Allora, mio nonno è venuto qua in Brasile per evangelizzare, quindi io dico che ho questa cosa proprio nel sangue. E eu começava, eu cresci escutando histórias de John Wesley, de Charles Wesley, Io fundadores do metodismo. sono cresciuta sentendo storie di Charles Wesley, di John Wesley, loro sono i fondatori del metodismo. Então, quando a gente fala sobre a igreja metodista, a gente pensa, é um movimento de plantação de igrejas. Mas pessoas não percebem que começou com um evangelista. Per esempio, quando noi parliamo del movimento dei metodisti, noi diciamo è un movimento di church planting, di piantare chiese. Però quando guardiamo bene, l'inizio è partito da un evangelista. Então, que nem minha mãe mais tarde, ela teve a experiência do avivamento e ela saiu para começar hoje a igreja que eu sou pastor, Zion Church. Ah, mia madre, per esempio, dopo un po' di tempo che eravamo in Brasile, ha avuto un'esperienza proprio più spirituale, carismatica e ha incominciato questa chiesa dove sono pastore oggi, che si chiama Zion Church. E eu vou dar esse aqui como o último exemplo para eu continuar minha fala do raciocínio. E voglio darvi questo ultimo esempio per continuare il mio modo di pensare. Minha mãe, ela foi desafiada na sua teologia metodista quando ela participou, uma vez que ela era estudante na Califórnia, muitos anos atrás, de uma reunião com uma mulher chamada Catherine Kuhlman. Mia madre ha cambiato tutto quando era negli Stati Uniti. Lei era metodista e invece ha partecipato in una riunione con una donna che si chiamava Catherine Kuhlman. Para pregar, depois do coral ter cantado, ela falou, "Come, Holy Spirit." E minha mãe falou que pela primeira vez ela sentiu uma onda do Espírito Santo. Ela falou, eu sabia que nunca mais eu seria a mesma.
E mia madre racconta che era in questa riunione solo davanti alla parola di Catherine Kuhlman che ha detto Come Holy Spirit, tipo vieni Spirito Santo, mia madre ha detto ho sentito un'ondata che sapevo che mai più sarei stata un'altra persona. E a minha mãe falava que ela ia nessas reuniões e as curas aconteciam, pessoas vinham para Jesus. Nesse caso, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, nesse caso, ela sentiu a presença palpável do Espírito Santo. E mia madre ha detto che c'erano tante guarigioni, persone che accettavano Gesù e lei ha detto che ha sentito la presenza proprio fisica dello Spirito Santo. E quando ela voltou ao Brasil, estava tudo diferente. Ela falou, eu quero aquilo. E quando è tornata in Brasile era tutto cambiato, lei ha detto ma io voglio quella cosa lì. E depois do batismo do Espírito Santo, não teve outra opção. Ela teve que sair e começou, então, uma igreja que hoje é a igreja que eu pastoreio. E dopo che è stata battezzata nello Spirito Santo non c'era un'altra opzione. Lei ha dovuto uscire da questa denominazione che non credeva in questo e ha incominciato questa chiesa che oggi sono pastore, che si chiama Zion Church. Então, o meu raciocínio é esse. A minha vida foi marcada por evangelistas. Quindi il mio modo di pensare è questo, la mia vita è stata segnata dagli evangelisti. A minha herança de igreja teológica cristã é de um homem chamado John Wesley, que foi um evangelista antes de ser um plantador de igrejas. E la mia eredità viene da un uomo che si chiama John Wesley, che prima di essere una persona che piantava chiese, era un evangelista. A minha família veio do Japão para o Brasil porque o meu avô, antes de ser um plantador de igrejas, ele era um evangelista. E la mia famiglia è venuta dal Giappone verso il Brasile perché mio nonno, prima ancora di piantare chiese, nasce come evangelista. Hoje, a igreja que eu pastoreio, ela existe porque uma mulher que era evangelista introduziu minha mãe para uma realidade que hoje é aquilo que nós acreditamos, o mover do Espírito. E oggi la chiesa dove sono pastore è incominciata da un evangelista che è una donna che ha introdotto mia madre nello Spirito Santo, quindi è così. Então a minha perspectiva é que o evangelista ele vem abrindo caminho para os outros dons. E quindi la mia prospettiva è che l'evangelista viene e apre le strade per gli altri doni. E eu creio que nos dias que nós estamos vivendo, esse dom do evangelista, ele é muito, muito necessário. E io credo che in questi giorni in cui viviamo, questo dono ministeriale dell'evangelista è molto necessario. Eu estava lendo um versículo recentemente de Provérbios 10, versículo 5. Eu até anotei aqui porque eu queria compartilhar esse versículo. Io stavo leggendo Proverbi 10:5, ho pure segnato perché voglio condividere con voi. Ele diz assim: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Allora, colui che fa la raccolta d'estate è un figlio sensato. Colui invece che dorme, come é o final que tu sei a Bíblia aqui? Que dorme durante a ceifa é um filho que causa vergonha. E colui che dorme durante la raccolta è un figlio che porta vergogna. E por que eu estou lendo isso? Porque eu creio que nós estamos num momento de colheita. E perché vi sto leggendo questo? Credo che siamo in un momento di raccolta. Eu sei que vocês estão talvez no epicentro dessa crise do Covid, né, da corona, a novo coronavírus. So che voi siete magari nell'epicentro di questa crisi della Covid-19. E vocês, mais até do que em muitas partes do mundo, sabem que as pessoas estão numa busca. Eles estão tomados por medo, por pânico e, ao mesmo tempo, totalmente vulneráveis. E voi più di chiunque altro sapete che le persone sono proprio in una ricerca, sono vulnerabili, sono presi da una grande ricerca. Então, essa pandemia, ela tem causado medo, pânico, tem causado muita introspecção, pessoas olhando para si dentro. Sta creando paura, panico e molta introspezione. Eu acho que o que também isso está causando é pessoas percebendo que aquilo que eles tinham como apoio não são apoios genuínos.
E credo anche che le persone stanno comprendendo che tutto quello che per loro era un appoggio, in realtà non sono degli appoggi genuini. Então, eu vejo que é uma janela de oportunidade, o que no grego nós chamamos de kairos. É o Io momento allora kairos. vedo che abbiamo una finestra di opportunità che in greco avremmo chiamato kairos. Sabe, mais do que eu diria apenas, e deixa eu só deixar isso bem claro, existe um valor óbvio dos 5 ministérios, mas este momento é o momento para o evangelista. Allora, voglio lasciare chiaro, esiste un valore fantastico in tutti i 5 ministeri, ma questo momento è il momento dell'evangelista. Sim, nós temos que ensinar a palavra, nós precisamos de mestres da palavra, mas a janela é para o evangelista hoje. Allora, è ovvio che dobbiamo insegnare la parola, abbiamo bisogno di maestri nella parola, ma la finestra che si è aperta adesso ha a che fare con l'evangelizzazione, con l'evangelista. A mesma coisa com os pastores, os profetas, os apóstolos. È la Eu stessa creio cosa, que, pastori, profeti, apostoli. mas eu creio que esse momento as pessoas estão esperando a voz do evangelista, a mensagem do evangelista. Però credo che in questo preciso momento le persone stanno aspettando la voce dell'evangelista. Eu morava nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. Io stavo vivendo negli Stati Uniti nel giorno 11 settembre del 2001. Eu era um estudante e eu lembro quando eu fui pego de surpresa com todo o ataque das Torres Gêmeas em Nova York. Io ero uno studente e mi ricordo benissimo con quanta sorpresa ho appreso l'attacco su New York. E eu lembro que eu tinha começado a faculdade e eu tinha um amigo meu que ele era soldado. Mi ricordo che avevo incominciato l'università e avevo un amico che era un soldato. Mas ele era um soldado que ele só se apresentava ao quartel de final de semana e ele só fazia isso porque eles davam uma bolsa de estudos para ele poder estudar e ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E lui era un soldato che però andava solo in caserma solo il fine settimana e perché gli davano una borsa di studio. Come non avevo i soldi per l'università, allora ha accettato questo ruolo nell'esercito. Obviamente ele era um soldado, ele amava a sua pátria, mas a cabeça dele não era eu quero doar minha vida para minha pátria. Na verdade, o que ele queria era uma bolsa de estudos. Ovviamente lui era un soldato, ma nella sua testa non c'era voglio donare la mia vita per la patria, lui voleva solo una borsa di studio. Em questão de 3 semanas, depois do dia 11 de setembro, ele estava sendo enviado para a guerra. E dopo 3 settimane, dopo l'11 settembre, invece l'hanno mandato in guerra. Ele interrompeu seus estudos e estava indo para guerrear e ele se encontrava naquela situação e não tinha o que fazer. In realtà lui ha dovuto interrompere gli studi, ha dovuto andare in guerra e non aveva scelta. Eu estou dizendo isso porque eu lembro que a vida nunca mais foi a mesma nos Estados Unidos depois do dia 11 de setembro. Io sto dicendo questo perché mi ricordo che la vita non è mai più stata la stessa dopo l'11 settembre in America. As estatísticas dizem que até o dia de hoje nunca se frequentou tanta igreja, tanto os cultos da igreja na América do que o mês de setembro, outubro e novembro de 2001. Le statistiche dicono che non è mai stato registrato una frequenza così ampia nelle chiese come nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 2001. Porque as pessoas estavam abertas. A crise fez as pessoas famintas por espiritualidade. Perché le persone erano aperte, quindi la crisi ha fatto sì che le persone fossero affamate di spiritualità. E eu lembro que esse meu amigo, por exemplo, ele era uma pessoa que cresceu na igreja, mas não vivia para Jesus. E quindi mi ricordo che questo mio amico era un ragazzo che era cresciuto in chiesa, ma non viveva per Gesù. E a crise fez o coração dele ser sensível a Deus. Invece quella crisi ha fatto sì che il suo cuore si rendesse sensibile verso Dio. Ele me ligou antes de ir para a guerra e falou: ora comigo. Eu Mi ha quero fazer a chiamato prima di oração da andare in salvação. guerra, per esempio, e mi ha detto prega con me. Io ho fatto di nuovo che lui accettasse la salvezza. E eu levei ele para uma oração para ele nascer de novo, no telefone. E quindi al telefono ho fatto una preghiera perché lui potesse nascere di nuovo. E ele voltou e ele foi 4 vezes de volta para a guerra. Ele ia e voltava, ele fez 4 vezes isso.
E quindi lui ha fatto per 4 volte, è andato in guerra, andava e tornava dalla guerra. E cada vez que ele voltava, o coração estava mais aberto para Jesus. E ogni volta che tornava il suo cuore era ancora più aperto verso Gesù. Até que eu lembro que ele foi a última vez para o Afeganistão em 2006, ainda a guerra ainda continuava em 2006, Mi e ricordo che foi la a, guerra andava ancora avanti e nel 2006 lui era andato in Afghanistan. e foi quando o jipe dele passou em cima de uma mina, explodiu e ele faleceu. E quindi poi la sua Jeep proprio nell'Afghanistan è passato sopra una mina e lui è morto, è esploso in aria. Agora, uma coisa que eu pensei sobre crise, obviamente, meu coração, eu fiquei muito triste, a família dele, todo mundo, ficamos todos com o coração partido. È ovvio che io e tutta la sua famiglia, tutti noi avevamo il cuore rotto. Mas todos os nossos amigos, eu lembro naquele funeral, com o coração totalmente aberto a Deus, sendo que os nossos amigos, na época, ninguém servia a Jesus. Però mi ricordo che in quel funerale tutti i nostri amici avevano il cuore pienamente aperto verso Dio e proprio in quel tempo nessuno di loro serviva Gesù. E eu vejo até mais forte do que 11 de setembro é o que o Covid-19 está trazendo pela face da Terra. E quello che vedo è che quello che il Covid-19 sta portando sulla Terra è più ampio, più grande di quello che è successo l'11 settembre. Aquilo que o inimigo intentou para o mal, Deus vai transformar para o bem. Ciò che il nemico ha cercato di fare verso il male, Dio lo trasformerà in bene. E eu creio que é momento para a igreja entender os tempos, que assim que esse momento passar, nós temos que enviar rapidamente os evangelistas. E io credo che la Chiesa deve comprendere che appena passa questa crisi, noi dobbiamo assolutamente inviare tutti gli evangelisti. Eles precisam ser os primeiros a saírem como aqueles especialistas do quartel que são os primeiros a fazerem o trabalho de uma missão impossível. Loro devono essere i primi a uscire, devono essere tipo quelli all'esercito che partono per primo per fare quella missione impossibile. E isso eu tenho visto também até quando, por alguns anos, eu servi como missionário com o Jocum. Io ho visto questo, per alcuni anni ho servito come missionario con Gioventù in Missione. Isso, e um dos homens que assim eu fui muito inspirado foi um senhor coreano, sul-coreano, E que uno eu degli conheci na uomini Jocum. che mi ha molto ispirato è stato un uomo del Sud Corea che ho conosciuto in Gioventù in Missione. O nome dele é Pastor Moisés Huang. E E il suo nome è Pastore Mosè Huang. isso. E a vida dele, ele fez parte da Jocum e em um determinado momento ele pastoreou a maior igreja coreana de São Paulo. E la sua vita, lui apparteneva alla Gioventù in Missione, poi è diventato il pastore della più grande chiesa coreana a San Paolo. E eu lembro que quando ele terminou o momento dele pastoreando essa igreja, ele falou: o meu chamado é levantar evangelistas, porque assim que a Coreia do Norte abrir, eles têm que ser os primeiros a entrarem. E mi ricordo che lui ha lasciato poi da parte la Chiesa e ha detto adesso il mio lavoro è formare delle persone perché appena aprono le porte alla Corea del Nord noi dobbiamo essere pronti ad entrare. Então, eu vejo que ao redor do mundo, muitas coisas estão acontecendo que estão para abrir a porta para os evangelistas. E quindi sta succedendo qualcosa attorno al mondo, qualcosa sta avvenendo che aprirà le porte perché si alzino tutti gli evangelisti. Mas a igreja precisa entender isso e preparar e valorizar o ofício do evangelista. Ma la Chiesa deve comprendere questo e deve preparare e valorizzare invece il ministero evangelistico. O apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo 4, ele fala assim: seja sóbrio. In 2 Timoteo 4 Paolo dice al suo figlio nella fede, tu devi essere sobrio. E ele fala assim: faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. E lui dice, fai l'opera di un evangelista e porta a compimento la tua chiamata. Então, quer dizer, antes dele fazer a obra do evangelista, o apóstolo Paulo fala: seja sóbrio, requer sobriedade.
E prima che lui fungesse, proprio entrasse nel ruolo dell'evangelista, Paolo gli dice sì, sobrio, vuol dire che necessita di sobrietà. Eu creio que hoje nós estamos vivendo tempos onde a igreja precisa ser sóbria, ela precisa entender e discernir essa janela que nós temos. Io credo che la Chiesa in questo periodo deve essere sobria e devi comprendere e discernere questa finestra che si è aperta davanti a noi. Uma simples mudança de mentalidade que eu tenho conversado com alguns colegas meus pastores é nós mudarmos a nossa mentalidade de sobrevivência para ser aqueles que atacam. E una cosa che sto parlando così con i miei amici pastori è di cambiare la mentalità solo di essere quelli che sopravvivono, ma passare all'attacco. E eu entendo, a gente não tem aquela dinâmica, aquela rotina que tínhamos antes de termos os cultos, a gente não tem a dinâmica até financeira que tínhamos antes da contribuição, mas isso ajuda a gente, ou nos faz ficar sobreviventes. E quindi capisco che in questo momento magari non abbiamo le entrate di prima, non abbiamo i vari culti, però molti stanno vivendo solo come sopravvissuti. E algo dentro de nós, a gente tem que, em vez de pensar, quando que isso vai terminar? Quando que isso vai terminar? Meu Deus do céu, eu sei que é horrível, mas tem algo que a gente tem que pensar, nós temos que nos preparar, porque assim que abrir, o mundo não vai nem saber o que vai acontecer, a gente já vem direto com o evangelho. Io so che molti sono là che dicono quando finirà, cosa faremo, però invece dobbiamo comprendere che questo è un momento di preparazione per quello che succederà appena finisce tutto questo per predicare il Vangelo. A gente conseguir enxergar isso com a perspectiva celestial e não aquilo que a mídia está falando. Eu não sou contra você se informar, mas se você não tomar cuidado, você vai ficar no pânico que a mídia quer pôr dentro de você. E quindi non è che sono contrario a seguire le notizie, ma noi dobbiamo stare attenti perché se seguiamo tutto quello che dicono, loro vogliono mettere panico dentro di noi. Então, eu vejo que o Senhor está levantando igrejas, e eu sei que Sabaoth é uma delas, que estão entendendo o porquê dessa janela de oportunidade. E so che Dio sta innalzando delle chiese, credo che Sabbath sia una di queste, che sta comprendendo il perché invece questa è un'opportunità. Eu estava meditando nisso, pastora, porque de todos os lugares, justo Milano. E Stavo não é à toa meditando que Deus te pôs aí. perché di tutti i luoghi Milano, cioè Dio vi ha messo proprio lì. Eu creio na soberania de Deus e eu creio que Deus ele já estava enviando e começando o Sabaoth para um tempo como este. Io credo nella sovranità di Dio e credo che Dio aveva già incominciato Sabbath per questo tempo. E uma das coisas que eu vejo para essa geração específica e com essa situação específica é que o evangelista ele vai ter que respaldar sua mensagem com sinais e maravilhas. E un'altra cosa che vedo, per un messaggio evangelistico, perché possa essere efficace, l'evangelista dovrà camminare con segni e prodigi. Porque essa situação, ela exige o miraculoso. Ela faz uma demanda no sobrenatural. Perché questa situazione esige il miracolo, cioè fa una richiesta di sovrannaturale. Uma boa oratória, uma boa explicação do livro da Bíblia e da pessoa de Jesus, isso é importante, é bom, só que vai ter que ter aquilo que Paulo fala, eu vim com a palavra e com a demonstração do poder. Quindi avere una buona oratoria, predicare bene, insegnare bene è buono, però noi dovremmo entrare in quello che ha detto Paolo, che sono venuto a parlare, ma sono venuto anche con dimostrazione di potenza. Então, eu vejo que hoje as pessoas estão no lugar onde elas estão famintas por espiritualidade. Elas estão famintas por uma experiência, mais do que só conhecer na teoria. Elas querem experimentar na prática. E quello che sento è che la gente è affamata non solo di conoscenza, la gente vuole sperimentare praticamente, hanno sete di esperienza. Então, hoje eu vejo que os evangelistas que Deus está levantando são pessoas que, sim, têm um compromisso com a verdade do evangelho, mas também vão permitir com que o Espírito Santo venha fluir através deles em sinais e maravilhas.
Quindi sì, vedo che molti evangelisti hanno un impegno con predicare la verità del Vangelo, però adesso è arrivato il momento anche che i segni e i prodigi possano agire attraverso di loro. Lógico, a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia e muitas vezes só de você falar a palavra vai mudar o coração. Eu acredito e eu sei que isso é a verdade. È ovvio, noi sappiamo che a volte solo il dichiarare la parola di Dio cambia le circostanze, cambia tutto attorno a noi. So che questo è verità. Mas o que eu vejo é que hoje a sociedade requer um evangelismo de poder. Però Aquilo quello que che Jesus vedo fazia. è che la società oggi richiede un'evangelizzazione di potenza, come ai tempi di Gesù. Se você for ver o ministério de Jesus, ele pregava acerca do reino de Deus e logo na sequência ele demonstrava o poder do reino de Deus. Se voi guardate la vita di Gesù, lui predicava parlando del regno di Dio, ma subito dopo lui dimostrava la potenza del regno di Dio. Eu amo ver nas passagens do evangelho aqueles momentos onde Jesus expulsava um demônio ou ele curava um enfermo e ele finalizava a explicação como o reino chegou a vocês. A me piace moltissimo quando Gesù faceva le parabole, raccontava del regno e poi diceva adesso il regno è arrivato fino a voi. Então, quer dizer, o poder era a demonstração da teoria que ele estava pregando. E quindi E isso é o que o mundo espera. la potenza era la dimostrazione della teoria che lui predicava ed è questo che il mondo aspetta. E eu não estou aqui sugerindo que os mestres da palavra não fluem no sobrenatural. Não é isso que eu estou sugerindo. Mas o que eu estou querendo dizer é a importância do sobrenatural na pregação da palavra. Non sto dicendo che anche i maestri della Bibbia non si muovono nel sovrannaturale. E la mia parola è quanto sia importante il sovrannaturale che accompagna la parola. Então, eu fico pensando na situação de Paulo, quando ele está ensinando há horas. Ele está pregando há horas e, de repente, aquele rapaz que está na janela pega no sono e cai do terceiro, do quarto andar. A me piace pensare, per esempio, a Paolo che sta predicando il Vangelo ed un tratto Eutico cade, che è quel ragazzo della finestra là dal secondo piano. Eu fico imaginando eu na situação de Paulo. E que coisa! Agora eu fiquei falando por horas, o povo está aí me escutando há horas, e agora eu não tenho como escapar. Eu tenho que ressuscitar esse menino. Io mi immagino Paolo che dice adesso ho predicato per ore e da ore che sto predicando il Vangelo questo ragazzo cade, muore, cioè non ho una via di scappo, devo risuscitare questo ragazzo. É como se tivesse toda aquela sala de aula, aquele auditório de alunos escutando Paulo, e agora os alunos estão falando agora, Paulo, demonstra tudo que você acabou de falar pra gente, levantando esse menino. È come se tutti gli studenti avessero ascoltato Paolo e a quel punto dicono ok Paolo, adesso facci vedere che quello che hai predicato è vero e risuscita questo ragazzo. E eu me pergunto quantos evangelistas nós teríamos hoje que poderiam fazer justamente isso que Paulo fez. Incluindo, eu me pergunto para mim mesmo. E la mia domanda che faccio anche a me stesso è quanti evangelisti oggi farebbero quello che ha fatto Paolo? Eu passei um tempo, que nem eu disse, como missionário de Jokun, e eu estava na Índia, em Nova Delhi, por um tempo, evangelizando universitários islâmicos. Come vi ho detto, sono stato un tempo con Gioventù in Missione ed ero in India, in Nova Delhi, e stavo evangelizzando universitari islamici in Nova Delhi. Então, quer dizer, eu sabia o evangelho, eu sabia como expor as 4 leis espirituais, eu sabia como levar alguém para a oração da entrega. Quindi io sapevo esporre il Vangelo, sapevo come fargli accettare Gesù, sapevo tutto. Então eu comecei, a estratégia nossa era, eu me mudei com outros missionários e a gente vivia perto da maior universidade islâmica do mundo, que é em Nova Delhi, Jamia Millia University. E quindi io vivevo con altri missionari, noi vivevamo vicino alla più grande università islamica del mondo. E a gente ia lá jogar futebol, porque eu sou brasileiro, eu amo futebol, e os outros que estavam lá, eles não eram brasileiros, mas todo mundo jogava futebol.
E quindi andavamo in questa università a giocare a calcio, perché io comunque sono brasiliano, amo il calcio. Gli altri non amavano tanto, però andavamo. E a gente formou amizades. E eu comecei a participar dos treinos do time da universidade. E quindi abbiamo fatto amicizia, ho incominciato a partecipare dei gruppi di team che predicavano in università. E toda vez que eu tentava evangelizar esses meus amigos islâmicos, eles foram muito receptivos a tudo que eu falava. E tutte le Mas na volte che hora, cercavo, e tutte le volte che cercavo di evangelizzare i miei amici islamici, loro erano molto ricettivi, ma nel momento no momento que eu falava, você quer ter Jesus como teu Senhor, teu Salvador? Eles falavam, não, isso aí é tua fé. Eu já tenho a minha fé. Vamos cada um respeitar a nossa fé. E nel momento che cercavo di dirgli, vuoi accettare Gesù come tuo Signore, il tuo Salvatore? Dicevano, no, ho già la mia fede, tu hai la tua, ognuno rispetta la fede dell'altro. E eu falava, não, tudo bem, eu vou respeitar. Você não quer, então vou respeitar. E eu voltava para casa frustrado. E io dicevo, vabbè, se tu non vuoi, ti rispetto. Però tornavo a casa frustrato. E eu ficava pensando, eu tenho pessoas lá na minha igreja me mandando oferta para eu pregar o evangelho aqui. E eu não consigo levar uma alma para Jesus nesse lugar. E Eu io estava dicevo, ho delle frustrado. persone nella mia chiesa che mi mandano delle offerte perché io possa predicare il Vangelo in questo luogo e non riesco a portare neanche una persona a Dio. E alguém me deu uma cópia de um livro chamado Evangelismo por Fogo, de Reinhard Bonnke. E qualcuno mi ha dato una copia di un libro che si chiamava L'evangelizzazione di fuoco di Reinhard Bonnke. E quando eu comecei a entender o ministério do Reinhard Bonnke, eu comecei a falar, é isso que eu preciso. Eu preciso exatamente disso. E quando ho compreso il ministero di Reinhard Bonnke, ho detto, è questo che ho bisogno, esattamente di questo. Como que alguém pode negar Deus se esse Jesus que você acabou de falar foi a pessoa que curou essa pessoa de uma enfermidade? Não tem como você negá-lo. Come qualcuno può negare Dio se questa persona di cui tu hai parlato, questo Gesù ha guarito quella persona di un'infermità? Se esse Jesus curou a sua mãe ou a sua avó de uma enfermidade, você vai falar não para esse Jesus? Óbvio que não. Se questo Gesù ha guarito tuo nonno, tua mamma di una malattia, tu dirai di no a questo Gesù? Então eu falei, Deus, eu preciso de poder. Eu quero correr atrás eu preciso de poder. Eu não vou mais fazer ministério sem poder. Allora ho detto, Dio, ho bisogno di potenza. Non farò più questo ministero senza potenza. Na minha cabeça, pastora, foi uma coisa muito lógica. A minha cabeça pensava, se eu tiver poder, eu vou ser mais eficiente no meu ministério. Eu quero ser eficiente. Eu vou atrás de poder. Nella mia testa io ricevevo così, se avrò potenza sarò molto più effettivo nel mio ministero, quindi io voglio essere effettivo. Então, quer dizer, eu estudei teologia para ser efetivo no ministério. Eu disse não para uma série de coisas e abri mão de oportunidades para ser efetivo no ministério. Por que eu não vou atrás de poder para ser efetivo no ministério? Eu Quindi ho preciso. studiato teologia per essere effettivo nel ministero, ho rinunciato a un sacco di cose per essere effettivo nel ministero perché adesso invece non posso esserlo. Então, aquilo foi o que me fez entrar numa jornada que, por anos, eu fiquei indo atrás de poder e servindo homens de Deus que eram homens usados em ministérios de sinais e maravilhas. E quindi questo mi ha portato per anni a servire uomini di Dio che si muovevano nei segni e prodigi. Eu entendi, se eu quero a unção, eu preciso servir a unção. E eu estava completamente feliz em servir alguém com a unção. E ho compreso, se voglio un'unzione, dovrei servire qualcuno che ha quell'unzione. E para mim, eu estava feliz, eu faço o que eu for, eu quero estar perto dos milagres, eu quero estar perto de ver um cego vendo, um surdo ouvindo. Para mim, aquilo me fascinava. E quindi ho detto, voglio stare vicino, dove succede che un cieco vede, che un sordo ascolta. Questo mi affascinava. Você sabia que eu tô lembrando disso agora? Eu vou fazer até um parêntese no que eu vou falar agora. Sapete, mi sto ricordando di una cosa, voglio anche aprire una parentesi perché mi è venuto in mente qualcosa. Eu tive meu primeiro encontro, ou minha primeira experiência de milagre, vendo um milagre, que eu lembro.
La mia na prima Itália. esperienza con un miracolo, cioè che ho visto con i miei occhi un miracolo, l'ho visto in Italia. Na Itália. Eu tinha 10 anos de idade, ou 9 anos de idade, e eu estava numa cidade chamada Caserta, perto E de io Nápoles. avevo, credo, 10 o 9 anni di età ed ero in una città che si chiamava Caserta. Conhece Caserta? Logico. Tá, então é porque para mim falaram que era uma cidade pequena. E eu fui para lá com minha mãe, que foi convidada para viajar junto com alguns homens de Deus, entre eles Carlos Anacondia. Io sono andata in questa città con mia mamma che è stata invitata a andare lì con altri uomini di Dio e tra questi c'era Carlos Anacondia. E tinha um outro brasileiro chamado Robson Rodovalho, que estava predicando nessa mesma E conferência sabe che de um eu tava nessa conferenza? pastor Giovanni. Eu É tava. mesmo? Eu e a nossa igreja tinha acabado di começar, a gente era in 3. Vi stavo dicendo che noi Não. eravamo in questa conferenza, c'ero io e il pastore Diana, insomma eravamo in 3 ed eravamo, e eu conheci Sabe o lá o que que eu Robson lembro? Rodovalho, eravamo anche noi. Eu lembro, eu era uma criança, eu lembro que era logo depois da Copa do Mundo da Itália. Esatto. E mi ricordo che era subito dopo la Coppa del Mondo dell'Italia, anch'io ero lì in quella conferenza. E eu fui. Nossa, que eu não acredito isso, que coisa doida. Demais. E, A e nossa eu. igreja estava assim nascendo, nasceu, na realidade, foi a primeira vez onde eu me apresentei como pastora, eu tinha 25 anos. Nossa! E eu lembro até de algumas músicas que eles cantavam lá. Porque quando é criança, você pega algumas coisas que eu nem sei como explicar, mas eu Mi nunca dice, esqueci. mi ricordo anche di alcune canzoni, perché stavamo dicendo che noi eravamo, anch'io, avevo 25 anni ed era la prima volta che mi presentavo come pastore in quella conferenza. E lui dice, mi ricordo anche delle canzoni, sai cose che hai ricordi da bambino? O Lumo de Galilé tá passando qua. C'era la canzone L'uomo di Galilea sta passando qui. Isso, Cui, isso. E, cara, eu lembro que minha mãe falava pra mim, já que você não entende nada que tá acontecendo aqui, você pode ficar lá atrás brincando com os meninos, com os outros meninos. Mi ricordo che Mas mia no mamma fim, mi ha detto, visto che non capisci niente di quello che sta succedendo tra i grandi, puoi rimanere là dietro a giocare con i ragazzi, con i bambini. mas, mas ela falava assim, no final de todo culto você vem pra frente, me acha, porque o homem de Deus vai impor a mão sobre a tua cabeça e ele vai orar por você. Ma mia madre diceva così, però alla fine di ogni gospel, ogni culto, tu verrai qui perché un uomo di Dio imporrà le mani su di te e pregherà per te. Então era o trato, e eu sabia. Durante a pregação eu brincava com os meninos italianos que eu não conseguia comunicar, mas a gente jogava bola lá no fundo. E E eu quindi escutava, mi quando ricordo eu che escu- giocavo con questi bambini italiani che non capivo niente. e quando eu escutava a banda, a música voltando no final do culto, eu saía correndo lá para frente para receber a oração que minha E mãe ia quando me invece levar para receber a ascoltavo la oração. musica alla fine del culto, io correvo e andavo là davanti per ricevere questa famosa preghiera. E eu lembro que um culto, minha mãe me pegou pela mão e levou para o Carlos Anaconde e falou, por favor, ora pelo meu filho. E mi ricordo che in uno di questi culti mia madre ha preso la mia mano, mi ha messo vicino a Carlos Anaconda e mi ha detto, per favore prega per mio figlio. E tinha corpos, todo mundo caído pelo chão, para tudo quanto é canto aquele ginásio. E E eu quindi c'erano tante persone che erano cadute per terra in questo ginnasio. todo mundo debaixo do poder de Deus. Eu, um pouco impressionado, criança, Erano tutti falei, così sotto la potenza di Dio, ero toccato, ero un bambino. e eu pensei, nossa, esse homem aqui vai fazer eu explodir, cara. Eu sou uma criança. E E io ho ele, detto, quest'uomo mi farà esplodere, sono solo un bambino. ele meteu a mão na minha cabeça e eu falo para as pessoas, eu não senti nada. Lui ha Eu não messo la caí, mano não tenho nella mia nada. testa e dico sempre alle persone, ma non ho sentito proprio niente. Só que daí ele orou por mim e eu comecei a andar por lá e eu via os corpos todos estendidos lá no chão, até que eu vi um pai italiano levando o seu filho para receber a oração do Carlos Anacondia. E eu fiquei olhando aquilo.
E comunque non mi è successo niente, ma camminavo lì attorno e vedevo alcune persone che erano cadute per terra finché vedo un papà che prende suo figlio cieco e lo porta per ricevere una preghiera. E io guardavo. E ele tinha alguns problemas, eu via, ele não tinha orelha. Ele No, tinha. questo bambino non aveva l'orecchio, proprio non aveva l'orecchio, aveva alcuni problemi. E quando o Carlos Anaconda impôs as mãos sobre ele, ele caiu debaixo da unção. E o pai ficou lá do lado dele esperando o menino. Tava apagado no chão. E quando Carlo Zanacondi ha pregato per questo ragazzo, suo papà è rimasto lì che non ha capito niente mentre questo bambino è andato verso il pavimento. E eu não sei porquê, eu fiquei do lado do pai. Eu fiquei lá, braço Io cruzado, non so olhando o perché, menino. però ero proprio lì, di fianco a questo papà, ero proprio lì. E de repente, esse menino, depois de uns 2 minutos, apagado, parecia que tá dormindo no chão. Depois de 2 minutos, ele começou a chacoalhar, ficar vermelho, começou a suar. Eu falei, "Ih, alguma coisa tá acontecendo." E questo bambino, quando si è alzato, è diventato rosso, ha iniziato a tremare, ha iniziato a sudare. Io ho detto, oddio, cos'è successo? Qualcosa sta Eu succedendo. lembro que o pai dele começou a ficar desesperado e ele começou a chamar as pessoas. Parecia que o menino estava tendo algum ataque. E mi ricordo che il papà era disperato, ha iniziato a chiamare le persone, sembrava che il bambino avesse qualche attacco. E de repente, eu olhando aquilo, eu vi aqui do lado dele, onde ele não tinha orelha, em questão de 30 segundos, uma orelha na minha E io frente. ho guardato di fianco dove avevo visto che prima lui non aveva un orecchio, in 30 secondi gli è cresciuto un orecchio. Parecia um filme. Eu fiquei com tanto medo era uma mistura de medo, empolgação, alegria. Eu não sabia nem como me conter naquele momento. E in realtà io avevo tipo paura, non sapevo neanche che emozione avere, perché avevo un po' di paura, un po' di gioia, non sapevo esattamente neanche come muovermi. E aquele dia que eu voltei, depois de ter evangelizado meus amigos em Nova Delhi, frustrado, eu me lembrei dessa memória da minha infância. E eu E quel falei, Deus, giorno eu quero isso. E quel giorno che sono tornato, che ero frustrato a Nuova Delhi, mi sono ricordato di queste cose che erano memorie della mia infanzia. Io ho detto, Signore, voglio quello. Era o Espírito Santo falando para mim. Você lembra aquela cena quando você era criança? É isso que eu quero que você viva. Era lo Esse tipo de Spirito Santo evangelismo. che mi parlava e mi diceva, ti ricordi quella scena quando eri un bambino? È questo che voglio che tu viva. Então, para mim, assim, essa cena marcou o resto da minha vida. Esse episódio lá em Caserta. E quindi questo episodio, successo proprio a Caserta, ha segnato tutta la mia vita. E quando eu lembro, quando eu vim ao Brasil, há 12 anos atrás, para começar o Dunamis, eu falava para as pessoas, a nossa estratégia é o sobrenatural. E quando mi ricordo 12 anni fa che sono venuto qua in Brasile a incominciare questo movimento che si chiama Dunamis, ho detto la nostra strategia è il sovrannaturale. A gente entrava dentro das universidades, começava a desenvolver amizades e achava uma oportunidade para o sobrenatural entrar. Antes mesmo Noi de tentar ensinar a abbiamo Bíblia. incominciato entrando dentro le università, facevamo amicizia dentro le università e trovavamo una opportunità per pregare per il sovrannaturale. E quando as pessoas tinham um encontro com os milagres, essas pessoas falavam, cara, eu quero mais disso. Daí eu falava, então volta aqui semana que vem, a gente vai estudar a Bíblia. E quindi quando le persone erano toccate dal sovrannaturale dicevano io voglio ancora di più e gli dicevo torna allora settimana prossima che noi studieremo tutta la Bibbia. Mas para nós a receita era, entra com os milagres, vai despertar a curiosidade, eles vão falar, quem é que fez esse milagre? Eu falei, eu vou te ensinar sobre o homem que fez esse milagre, é o homem da Galileia. Quindi la nostra strategia era entra con i miracoli, poi quando si domanderanno come mai chi ha fatto questi miracoli, noi gli diremo io ti insegnerò su quell'uomo di Galilea. Então, para mim, pastora, eu concluo dizendo o seguinte, é nosso momento como igreja de apontarmos os evangelistas para esse campo de colheita aberto que as crises estão abrindo as portas para isso.
Quindi voglio concludere proprio dicendovi che noi dobbiamo in questo momento approfittare, questo momento di crisi, queste porte aperte e come evangelisti dobbiamo capire questo perché questo è il momento. E eu creio que Deus está levantando uma nova geração de evangelistas, assim como Oral Roberts e grandes homens de Deus do passado que demonstravam o poder do evangelho. Io credo che Dio stia adesso innalzando grandi evangelisti come Oral Roberts e come grandi uomini di Dio che dimostravano il Vangelo. É como Filipe em Atos 8, a demonstração do poder que faz com que ele leve o evangelho para uma terra que nunca conheceu Jesus antes. È come Filippo in Atti degli Apostoli che stava portando il Vangelo in una terra che non aveva mai visto il Vangelo prima. Então eu fico imaginando o momento que ele some na frente daquele eunuco, depois de ter batizado. O que é que fez isso no coração daquele eunuco? Ele tem que pregar esse negócio. O sobrenatural potenzializa o evangelismo. Immagino, per esempio, quando il Vangelo è stato predicato a quell'eunuco, quando ad un tratto il tipo sparisce. E che cosa è successo nel cuore dell'eunuco? Dice, io devo predicare questo Vangelo. Então, meu coração arde por isso. O The Sand, que é uma iniciativa que eu estou envolvido hoje, tem tudo a ver com isso. Porque eu creio que é o nosso momento como igreja reconhecermos essa oportunidade. Quindi il mio cuore arde per questo, anche il Descend, che è un movimento che mi trova coinvolto. Io credo che proprio questo è il momento e questa deve essere la nostra realtà. Agora a gente falta uns minutinhos. Fala um pouquinho pra gente desse Descend Brasil que vai ter aí sábado. Ele estava dicendo che ci mancano alcuni momenti. Se ci può dire un po' del Descend Brasil che ci sarà sabato in Brasile, sarà credo in inglese e portoghese. Vai ser inglese e português? Isso, inglês e português. Sarà in inglese e portuguese. A pastora Rosilene esteve, né, aqui em fevereiro com a gente, aqui em São Paulo, no Descend físico. Il professore Roslin era qua con noi nel Descend in São Paulo, quello fisico. E a gente, para nós, foi algo muito surpreendente. Nós não esperávamos que tanto desse embalo, que foi algo que é graça de Deus, não tem outra explicação, não tem nada a ver com a gente, é só o mover do Espírito mesmo. Per noi è stato sorprendente come abbiamo riempito proprio la grazia di Dio, per noi era extra. Então, ao redor de 3 estádios, 150 mil jovens com a idade média de 24 anos. Pieni, 150.000 giovani, l'età media 24 anni di questo evento. E a coisa que fica na minha mente é, Deus, eu lembro quando começou essa pandemia, 5 semanas depois do Descend, começa essa pandemia, eu falo, Deus, por 150 mil jovens levantam os seus sapatos, isso sem contar as pessoas que estavam assistindo online, dizendo nós vamos e agora ele está tudo preso em casa. Io ho detto, dopo 3 settimane del Descend, 150.000 giovani hanno alzato le loro scarpe, hanno detto noi andremo e adesso siamo tutti dentro casa. O que está acontecendo, Deus? Io ho detto, cosa sta succedendo, Dio? E eu senti o Senhor falando, eu estou na verdade, é como se fosse um arco e flecha, né? A palavra de Deus fala que os filhos são as flechas da aljava dos pais sendo lançados. Dice che i figli sono come delle frecce, quindi è più o meno come se fosse così. E eu vejo como se, sabe aquele arco e flecha que você puxa para trás, tensionando para que ele vá mais longe para frente. E vedo questo momento come sai l'arco e la freccia, quando tiri e c'è questo momento di tensione per poter mandarlo ancora più avanti. E eu me lembrei desse texto de Malaquias 4, que diz que o coração dos pais se voltariam para os filhos, o coração dos filhos se voltariam aos pais. Quindi mi sono ricordato di questo testo di Malachia 4 dove dice che il cuore dei figli torneranno verso i padri e dei padri verso i figli. E eu vejo que, sabe, uma das frases que mais me marcaram no Descend foi quando a Heidi Baker falou: Deus vai enviar os jovens para as nações, mas não vai enviá-los como órfãos, vai enviá-los como filhos. Una delle frasi che più mi ha segnato fu una frase di Heidi Baker dove lei ha detto Dio invierà i giovani nelle nazioni ma non li invierà orfani, li invierà con la benedizione dei geni dei padri.
eu digo tudo isso porque eu creio que esse momento de quarentena, de isolamento social, está fazendo com que esse arco venha a ser mais tensionado, com que os corações venham a ser reconciliados para suas famílias e para que haja uma cura dentro dos jovens que estão prestes a ser lançados. Credo che questo tempo in casa è un tempo di guarigione anche dei rapporti, così che i giovani quando andranno guariti. Wow. E ao mesmo tempo que nós estamos aqui, o The Sen Online foi uma ideia que eu tive para a gente continuar alimentando o fogo, não deixar apagar, mas lembrar as pessoas. Desculpa. Ha detto quello che quindi quando ero qua stavo dicendo ho creato questo Descend Online per non spegnere il fuoco, ma per ricordare le persone que não tem a ver com um evento, tem a ver com um estilo de vida, uma mentalidade. che Descend non ha a che fare con un evento, ma con una mentalità e con uno stile di vita. Então, independente se você está dentro de um estádio ou se você está na tua sala, no teu sofá. Quindi è un momento di non você ir. c'entra se sei in uno stadio, dentro la tua sala o dentro il tuo divano. É o momento de você ir, cumprir o ID, como Questo estilo de vida. è il momento di andare, è il momento di portare a compimento l'andate. E hoje eu vejo essa oportunidade no sábado, que seria meio-dia do Brasil até a meia-noite do Brasil. Quindi vedo questa opportunità, sarà sabato di mezzogiorno in Brasile, qua sarebbero le 5 di pomeriggio, fino a mezzanotte, quindi dalle 5 di pomeriggio alle 5 del mattino. E nós temos diversas vozes do corpo de Cristo no Brasil e fora do Brasil, Avremo varie falando ao voci vivo. nel corpo di Cristo in Brasile, anche fuori dal Brasile. E também os líderes do collab, da liderança do The Sen, entrando também ao vivo, ministrando. A gente vai estar, assim, ao vivo, simultâneo, instigando uma geração pela internet a cumprir o ID. Quindi noi saremo dal vivo suscitando un'intera generazione a portare a compimento questo andate. Então, Uau. a gente está muito empolgado. Alguém perguntou para mim, mas como é que eles vão cumprir o ID se eles não podem sair de casa? Eles me perguntaram. Qualcuno mi ha detto, ma come faranno questa cosa di andare se non possono uscire di casa? Sta acabando Eu só falei, minutos. Corre. eu falei, assim como você sociabiliza com outras pessoas, você usa internet. Por que não fazer uma geração inteira usar internet para evangelizar e orar por curas? Come stiamo facendo tutto su internet, perché non usare internet per evangelizzare e guarire? É o que nós fizemos ontem o dia inteiro. Glória a Deus. E é isso que nós vamos fazer sábado, dia 25 de abril. Gli ho detto che è quello che abbiamo fatto ieri tutto il giorno e che è questo che loro faranno sabato il 25. Quindi se possiamo anche noi saremo lì. Eu falei que se a gente puder, todo mundo vai estar lá. Quem fala Amém. também. Querido, muito obrigado, pastora. Muito obrigado. Foi uma bênção ter você com a gente. Prazer foi meu. A gente Deus vai estar lá no abençoe. Descende com vocês, que a gente vai Amém. trazer a Europa aos pés de Jesus.